Aleluia, graça e paz, irmãos e irmãs. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na presença do Senhor a gente se alegra, a gente se renova. Ô Thaís, eu pensei em ligar para você. Eu falei, eu não estou vendo a Thaís e o Gesiel. Que bom que vocês estão aqui, hein? Olha só, você estava no estradão, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, não. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59. O tema dessa mensagem é o interesse de Deus pelo seu povo. E aí você pode pensar assim, qual é o interesse de Deus por nós? É o interesse de Deus por você. O interesse de Deus pelo ser humano. Qual é o interesse de Deus? Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pai, que tempo gostoso aqui na Tua presença, Senhor. E agora nós necessitamos do Teu Santo Espírito, falando conosco, quebrantando os nossos corações, levando a uma reflexão profunda da Tua palavra, acerca das nossas vidas, acerca do nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, nós pedimos agora, Senhor, a liberdade nesse espaço aqui, Senhor, em que precisamos da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Profeta Isaías, exercendo o seu chamado, ali no reino de Judá, o capítulo 6 descreve com muita beleza o chamado de Isaías. Capítulo 6 fala que ele tem uma visão tremenda quando ele entra no templo. Ele tem uma visão de Deus, da revelação, da graça de Deus, do amor de Deus, e ele tem uma revelação dele mesmo. Ele vai dizer assim, ai de mim, porque sou um homem perdido, habito num povo de impuros lábios e tudo mais. E os serafins voam até ele com uma brasa, ele é purificado, Deus, né, ele toca os lábios dele, ele é purificado do seu pecado, e logo em seguida então ele ouve a voz de Deus, desafiando a levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Deus tem uma mensagem para o seu povo, e Deus pergunta, quem que eu vou enviar? Quem enviarei? E Isaías, ele diz, envia-me a mim. Isaías vai naquele poder, naquele, vamos dizer assim, naquele primeiro amor, naquela experiência de ter experimentado o Senhor na sua vida, ele ouve a voz de Deus. Isaías significa em hebraico, Deus é salvação. E a gente percebe aqui o interesse de Deus nessa passagem bíblica aqui do Isaías 59, o interesse de Deus em resgatar o seu povo. Aquele povo que Deus havia chamado, que Deus havia tratado, que Deus havia distinguido para si, que Deus havia enviado para que servisse de testemunha a esse povo que havia agora se afastado de Deus. Deus agora então, ele quer trazer esse povo de volta. O livro de Isaías é um dos que mais falam acerca do ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, o sofrimento, a restauração do povo. E segundo a tradição, o profeta Isaías, ele foi martirizado aos 92 anos de idade, cerrado ao meio, na época do profeta
do profeta não, na época do rei Manassés, um dos piores reis de Israel. E Isaías 59, o Senhor Deus, Ele mostra a gravidade do pecado do seu povo, e a palavra aqui, ela tem o objetivo de trazer ao povo, levar o povo a fazer uma profunda reflexão dos seus atos. E que essa palavra possa fazer com que a gente possa fazer uma reflexão dos nossos atos, porque hoje nós somos um povo de Deus. O povo que Deus usa somos eu e você. E quando a gente olha para a gente vai pensar, a gente vai ver tanta limitação, tanta fraqueza, tanta falha. Mas é assim mesmo. Porque quanto mais falha, quanto mais limitado nós somos, mais do poder de Deus vai agir, interagir conosco, mais vai ser glória para o Senhor. Então, o objetivo é instigar o povo a levar um tempo de confissão, arrependimento, porque Deus quer trazer agora avivamento para esse povo, para que eles possam receber as bênçãos do Senhor. Esse é o foco do livro do profeta Isaías. Levar esperança para um povo que se encontra perdido, para um povo que havia perdido o foco, que estava distante de Deus, que havia se distanciado do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o pecado, ela gera esse distanciamento. Às vezes a gente se questiona, porque há um momento na vida do crente, ou um momento na vida da pessoa quando se converte, que ela está no fogo. É ou não é verdade? A gente se converte, ou a gente tem aquela experiência com Deus, naquele congresso que a gente vai, e que a gente volta tão cheio de Deus, mas depois nós voltamos para as nossas atividades, as nossas rotinas, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. E a impressão que a gente tem é que aquela brasa vai se esfriando. É só comigo que acontece isso? A brasa parece que vai se esfriando. E a verdade, sabe o que é, queridos? Eu creio que é pecado que vai se acumulando na vida da gente, na vida do crente, na vida do povo de Deus. Não aqueles pecados grandiosos. Porque a palavra de Deus diz que são as raposinhas, aquelas coisinhas pequenas, muitas vezes, que a gente não dá muita bola. Isso é um pecadinho pequeno e a gente vai deixando aquilo acumular. E aquilo vai esfriando a vida da gente. E quando a gente vê, a gente se encontra como esse povo está aqui. Nós vivemos recentemente, todos nós vivemos recentemente, dias de distanciamento social. Longe dos amigos, longe da família. Quem gostava de jogar bola não podia jogar bola porque é um esporte de contato. Até o esporte profissional ficou parado, não é verdade? No entanto, a Bíblia, ela ensina que o pior e mais nocivo distanciamento é o distanciamento divino. Quando nós nos encontramos distantes do Senhor. Porque o distanciamento de Deus nos priva de recebermos as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus. E essa passagem bíblica narrada por Isaías, ela nos revela o real interesse de Deus por nós. O interesse de Deus por nós. E é isso que nós queremos ver um pouquinho nessa manhã. Primeiro ponto da nossa reflexão, está aqui no versículo 1, quando o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. O profeta fala das mãos de Deus. As mãos de Deus não estão encolhidas. A mão de Deus não é remissa. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus, ela deseja tocar as nossas vidas. O Senhor quer nos tocar com as suas mãos. Como diz o salmista, né? Quando eu contemplo as obras das tuas mãos. Você já parou para contemplar, para vislumbrar as obras de Deus? O ser humano, ele já consegue ver tanta coisa, mas eu creio que ele malemar arranhou no universo a vastidão daquilo que Deus criou. Quando nós olhamos aquilo que a gente consegue, mas tem mais.
que o Espírito nos revela. Existem os seres angelicais, além de tudo que a gente já sabe. No universo nada se atrasa, tudo acontece no seu tempo. Mas quando a gente olha para o nosso planeta, os animais, as árvores no campo, as mãos do Senhor nos fizeram. A palavra diz que nós fomos criados, né? As mãos do Senhor nos teceram lá no ventre da mãe da gente. As mãos do Senhor fazem essas coisas todas. E o profeta está dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas, não. Jesus tocou o leproso, Ele curou o enfermo. As mãos de Jesus são as mãos do Senhor que vieram para nos tocar. Jesus morre com suas mãos estendidas, mostrando, dando eu vejo nisso um gesto de que o Senhor até na morte está com os braços abertos para nos receber, para nos aceitar, para nos tocar. A palavra de Deus, ela diz na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo, capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. As mãos de Cristo, as mãos de Deus, nos tocando. As mãos do Senhor estão prontas para nos abençoar. Esse é o interesse de Deus. Por que é importante nós falarmos sobre o interesse de Deus pelo seu povo? Porque muitas vezes a gente não fala abertamente. A gente não tem coragem de falar. Mas o nosso sentimento é de que Deus não tem interesse por mim. A Deus se interessa por aquele irmão, ou por aquela outra irmã, por aquele pastor que dá sempre, aquela irmã que está sempre dando um testemunho, Deus está fazendo, mas por mim Deus não tem interesse. Esse é o nosso sentimento, e a gente precisa confessar que às vezes a gente tem esse sentimento. A gente só não tem coragem de falar. Mas a palavra de Deus, ela mostra que Deus tem um grande interesse por nós. As mãos deles estão preparadas para agir em nosso favor, para agir em seu favor. Quando Deus envia Jesus, Ele está enviando porque Ele tem interesse na minha vida, na sua vida. Ele quer nos tocar. Ele não enviou um anjo, Ele não enviou um querubim, Ele não enviou um arcanjo, não enviou Miguel, não enviou Gabriel. Ele enviou o próprio Filho. Por quê? Porque Ele nos ama. O que Deus envia? O melhor. O que Deus dá em nosso resgate? O excelente. O melhor. O melhor tempo Deus dá. Até o melhor tempo. A palavra diz que Ele veio na plenitude do tempo. Ele não veio antes, que é para não é? E nem veio depois. A gente sabe o que é a plenitude do tempo? Quando a gente coloca um assado no forno e a gente tira antes, não é bom. E quando a gente tira depois, aí é pior. Não dá para salvar, porque quando tira antes, talvez você tenta salvar. Mas quando tira na plenitude do tempo, aí a gente saboreia. Deus, Ele quer que a gente saboreie da sua presença, da sua graça, do seu amor. Ele quer nos tocar, Ele quer nos tocar. Jesus tocou pessoas, curou enfermos, expulsou demônios, com o toque das suas mãos. Jesus tocou o leproso, Jesus tocou o esquife. Jesus ressuscitou um morto, e Ele deseja nos tocar, Ele quer nos abençoar, e Ele quer tocar agora essa nossa letargia espiritual e transformar em vida. Ele quer nos tocar, para que a gente possa cantar, tocou-me, Jesus tocou, e quando Ele me tocou, Ele me livrou da escuridão. As mãos do Senhor não estão encolhidas, não, elas estão preparadas para tocar a sua vida e a minha vida. Mas um segundo ponto da nossa reflexão, acerca do interesse de Deus, é com a nossa salvação. O interesse
Essa é a especialidade de Deus. Ele quer salvar quem? Deus deseja salvar toda a humanidade, óbvio. Mas aqui Deus ele tem um trabalho especial. Deus ele está querendo salvar primeiramente o seu povo. Como que ele vai salvar? Porque Deus ele pode fazer sozinho, ele pode fazer tudo sozinho. Mas Deus é um Deus tremendo. As trevas não é, mas nunca foi páreo para ele. Então, para esse reino das trevas aí, Deus levanta gente mais fraco, que é nós. Ele não mandou os anjos, não, que podia lutar de igual. Não, é você, sou eu. É para envergonhar as trevas mesmo. É para a gente ver que Deus é poderoso mesmo, Ele usa o fraco. Por isso que diz, o fraco, diga ao fraco, sou forte. Então Deus, Ele quer nos salvar, veja bem, Ele quer salvar o seu povo, para que o seu povo possa se levantar, se fortalecer, para levar uma palavra viva e tremenda de salvação para as outras nações. Olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O profeta Abacuque, que vivia na mesma época, ele clamou, até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando? E o Senhor não me escutará. E talvez, esse tem sido o seu clamor, a sua dor, a sua solidão, a sua dificuldade. Talvez você tenha dito, assim como eu muitas vezes, até quando, Senhor? Até quando eu vou conviver com esse espinho na minha carne? Até quando eu vou conviver com esse problema, com essa dor, com essa dificuldade? Talvez esse tenha sido o nosso clamor, o seu clamor. Até quando, Senhor? E aí nós precisamos saber que Deus tem prazer em salvar. Deus ama a obra da salvação. Deus ama pegar coisas que ninguém dá nada por elas. E Deus trabalha, e Deus restaura, e Ele coloca valor na gente. Deus ama fazer isso. Pegar aquela pessoa que a gente não dá nada, que ninguém dá mais nada, e Deus entra e vai trabalhando de uma forma tremenda, sutil, e de repente está ali, algo que foi trabalhado pelo Senhor. Agora veja, a palavra que o verbo usado aqui para salvar é yasha, ser salvo, ser libertado. Então, o Senhor não quer apenas nos salvar da condenação eterna. Quando nós falamos em salvação, vem logo na nossa mente a salvação eterna, a morada eterna, o arrebatamento, a igreja sendo levada, a vida futura com Deus. Essa é a salvação que vem ao nosso coração. Mas, veja, no contexto que Isaías está falando aqui, nós precisamos pensar na salvação presente e futura. Porque aqui é óbvio que nós entendemos que existe a salvação do ponto de Deus, né, Deus falando da salvação eterna, da salvação futura, do perdido, mas também está falando de uma nação que estava prestes, que estava afundada em pecado, que havia sido levada cativa. É de uma nação presente, de uma nação de um inimigo real, de uma opressão real, de cura, de pecado, de enfermidade. Então essa mensagem ela tem uma conotação presente e futura. E ela pode ser entendida como uma promessa de libertação de agora. Aquilo que está me oprimindo hoje. Não apenas da bênção futura, da salvação eterna, mas existem situações que nos oprimem hoje. Existem situações que nós precisamos ser libertos hoje. Existem coisas que estão impedindo o nosso caminhar hoje. E a gente muitas vezes caminha com dificuldade. E eu creio que isso se aplica a qualquer momento que nós estejamos vivendo. É importante termos esse entendimento de que Deus, Ele quer nos salvar. E que Ele tem interesse
por você. Por você. Deus tem interesse pessoal, mais do que nós mesmos, mais do que eu mesmo. Deus pensa mais em mim do que eu mesmo penso no meu bem-estar. Então veja, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, tentando encorajar Timóteo, porque parece que Timóteo, ele passou pela mesma crise espiritual, num determinado momento, quando ele fala para que Timóteo reavive o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Parece que Timóteo, ele começa bem a carreira e vai esfriando, mas o Espírito de Deus está dentro de você, está em você. Mas olha o livramento de Deus que Paulo testemunha a Timóteo no capítulo 2, verso 3, no capítulo 3, verso 11, ele diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos que aconteceram, as perseguições, tudo tenho suportado, de todas o Senhor me livrou. É o Deus que livra no presente, para que a gente continue sendo bênção, produtivo na obra. Essa é uma palavra que gera esperança e sofrimento, esperança em meio ao sofrimento, esperança no meio da dor, sobretudo quando nós estamos sofrendo por causa da nossa fé. Então veja, Jesus, Ele nos salva da condenação eterna, mas Ele deseja trabalhar em nós a libertação contínua durante a caminhada, que nós necessitamos. A salvação, que é obra divina, o avivamento que nós clamamos, que é obra divina, e que deve ser precedido sempre de confissão e arrependimento, como a gente vê no chamado do profeta Isaías, quando ele tem uma visão da presença de Deus, e depois ele tem uma visão dele mesmo, e quando ele olha para ele, e quando ele olha para Deus, então ele é levado à confissão de pecados, então Deus purifica, e Deus o levanta. O interesse de Deus em salvar o ser humano, o interesse do Senhor em tocar nossas vidas. E em terceiro lugar, o interesse de Deus em ouvir a nossa oração. O profeta Isaías diz que o ouvido de Deus não está agravado, Deus não está surdo. Ele tem interesse em ouvir. Mas nós parece que não temos tanto interesse em falar. Deus tem mais interesse em ouvir do que nós em chegarmos diante dEle e colocarmos as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Como fez o profeta Abacuque, às vezes a gente acha que é até pecado fazer o que Abacuque fez. Até quando, Senhor? Até quando? E a gente questionar a Deus, não é pecado questionar a Deus, não. Desde que você questione a Deus. Não que você chega diante do teu irmão e comece a questionar o teu irmão, dizendo, até quando Deus? Aí não, aí está errado. Mas você chegar diante de Deus e questionar a Deus, Deus não vai deixar você sem resposta. Ele tem prazer em ouvir, o ouvido dele não está agravado. Deus não, o ouvido do Senhor não deteriora, como o nosso, não. Ele ouve. Os ouvidos do Senhor continuam abertos. Não há uma oração sequer que Deus não ouça. Não há uma oração que passe despercebida diante de Deus. Ele tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. Deus tem prazer em ouvir o clamor da igreja. Abacuque, ele diz, capítulo 2, eu vou me colocar na minha torre de vigia, sobre a fortaleza, vou vigiar para ver o que é que Deus vai dizer, o que Deus vai falar para mim. Ou seja, Deus quer falar. Que resposta Deus vai dar às minhas indagações, às minhas perguntas? E às vezes é isso que Deus está esperando da gente. A gente se retirar. Baixar o volume das coisas que nos distraem. E nos colocarmos diante de Deus. O que nós entendemos é que Deus quer muito ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E sabe qual que é a maior dificuldade nossa? Nossa maior dificuldade é porque nós confundimos oração com tempo determinado, com posição determinada,
Tem pessoas que, se não for orar de joelho, não serve. Com hora marcada. Com palavras, precisa ser aquelas palavras. Mas espera aí, tem pessoas que falam bastante, tem pessoas que são de poucas palavras. Hoje as famílias são menores, mas num tempo atrás nós tínhamos família de 8, de 10. Quem que tem aqui família de irmãos aqui de 7, de 8 mais? Vamos ver. Tem, tá vendo? Então, muito bom. É ou não é verdade que lá no meio dos seus irmãos não tinha um que falava mais, ou tinha outros que falavam menos, mas o pai não escutava igual? Não tinha até o que não falava? Só pensava. E aí, mais a mãe do que o pai tem um poder para saber o que a gente está pensando. E Deus é assim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, imaginamos, pensamos. Então, qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que, se não orar pelo menos 1 hora, eu sou um crente carnal. O relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor é relacionamento de pai e filho. Pai e filho. Eu não tenho meus pais mais, naturais. Minha única referência paterna ou materna, hoje, até ano passado, eram os pais da Quênia, que eu tinha referência para mim. Hoje só tenho a dona Mídian, que é a mãe. Ela é uma referência de mãe para mim. Eu falo com ela toda semana. Pelo menos uma vez por semana. Às vezes uma ou outra vez falha, às vezes eu falo mais de uma vez. A Quênia, que é a filha, ela necessariamente não fala todos os dias com a mãe. Às vezes, quando fala, fica meia hora no telefone, no celular. Às vezes fica 5 minutos. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu sei que talvez você tem filhos que moram longe, distante, e que se comunicam por telefone, um alôzinho. Esse é o orar sem cessar. Deus está conosco o tempo todo. Às vezes não nem dá tempo de falar, mandar um zapzinho para o Senhor lá. Senhor, estou precisando de um socorro, gratidão. Essa é a dificuldade que a gente tem, A gente acha então que a gente é falha, a gente não ora. A Bíblia nos motiva, Jesus nos ensina a orarmos sem cessar, em todo o tempo. Não é a quantidade de tempo, não, mas é a intensidade, é a necessidade que temos de falar com Deus. E a gente está falando com Ele o tempo todo. A gente está na rua, a gente tem que chegar lá naquele compromisso, e a gente está atrasado, e o semáforo não ajuda, e o trânsito não ajuda, a gente fala, meu Deus, a gente está orando, e tem que orar ao Senhor. Essas coisas que a gente precisa praticar, além do nosso devocional, do nosso tempo de adoração. Nós fomos criados com a necessidade de nos relacionarmos, e nós nos relacionamos com as pessoas. E você quer saber? A maioria de nós que ficamos num lugar, o Senhor nos planta aqui, e é importante que todos nós tivéssemos essa convicção, essa clareza no nosso coração, que é que Deus está nos plantando aqui para a gente crescer aqui, florescer aqui, frutificar aqui e não sair daqui. Mas muita gente já saiu daqui. Por quê? Por problemas de relacionamento. Relacionamentos rompidos, ou porque não cria vínculo na vida da igreja aqui, na comunidade dos irmãos, vamos procurar vínculo em outro lugar.
Isso só mostra que nós nascemos com a necessidade de nos relacionarmos, e nós tínhamos, irmãos e irmãs, no início um relacionamento forte, poderoso, tremendo, abençoado com Deus. O pecado atrapalhou isso nas nossas vidas. Isso não significa que Deus não deseja nos relacionar conosco, mas mostra que nós é que temos dificuldade de nos relacionar com o Senhor. Mas Ele quer ouvir a oração, Ele quer ouvir, Ele quer nos ouvir. Oração não pode ser algo penoso. Não pode. Deus não tem prazer em sacrifício. Então, às vezes, a gente levanta lá e fica lá, é penoso, agora eu tenho que marcar aqui, porque eu fiz o relógio de oração, eu tenho que ficar 1 hora orando aqui, porque está lá o relógio. Gente, isso aí é um desestímulo para a gente, às vezes. Vamos entrar em oração, vamos fazer por essa razão. Tá bom, a gente vai lá, Senhor, eu estou por essa razão aqui. E vamos lembrar assim que a oração eu falo com você e você fala comigo, não é assim? Então pega a Bíblia, pega a tua Bíblia, pega um bloco de anotação e vamos ver o que Deus está falando com a gente também. Não é só a gente falar com Deus ou então ficar quieto ali. Essa é a nossa dificuldade muitas vezes, mas Deus tem interesse em ouvir a gente, em ouvir você, ainda que sejam poucas as suas palavras, ainda que sejam poucas. Então veja, Ele quer nos tocar, as mãos do Senhor não estão encolhidas, Ele quer nos salvar, Ele quer nos ouvir. Quer ouvir você principalmente. Agora, Deus não fere os princípios dele. Nós precisamos conhecer os princípios, ouvir o que ele fala, o que ele nos ensina. Amar, perdoar, adorar. Para ouvir o Senhor, nós precisamos abrir a Bíblia e embarcar nessa aventura. Em algum momento Deus vai falar com a gente. Hoje pela manhã, agora no início, uma irmã ali nos procurou, muito feliz, porque ela disse assim: eu quero ler a Bíblia, mas eu não só quero ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, eu estou orando, eu estou pedindo para que Deus me dê revelação daquilo que eu estou lendo. E eu acabei de ter uma revelação maravilhosa enquanto eu estava orando, meditando na palavra do Senhor. Esse é o interesse de Deus, para que a gente seja ouvido. E em último lugar, o interesse de Deus em perdoar o nosso pecado. A mão do Senhor não está encolhida, não pode salvar, o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir. Verso 2, mas as vossas iniquidades. O Deus está dando uma dica tremenda aqui, gente. Eu quero salvar vocês, eu quero tocar vocês, eu quero ouvir vocês, eu quero levantar vocês, mas eu estou dando uma dica para vocês, tem pecado aí. E o pecado é que está fazendo divisão, para que o rosto do Senhor seja escondido de vocês, de modo que não vos ouça, de modo que não vos toque, de modo que vocês não sejam atendidos. Deus, olha, está escancarado, Deus está mostrando para a gente. Se o pecado continuar aí, se não houver a confissão do pecado, em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: Deus está pronto para ouvir o meu pedido, Ele está pronto para entrar em meu socorro, Ele está pronto para agir em meu favor, mas existe uma barreira, precisa remover a barreira. E quem é que vai remover a barreira? Deus diz que Ele quer remover essa barreira. Eu preciso entrar com a confissão. O Espírito Santo me leva ao arrependimento. E Deus entra com o perdão. Mas eu preciso entrar com a confissão. Você percebe aí? Você percebe Deus trabalhando juntamente conosco? Porque são os pecados que nos separam. E quando nós pecamos, nos sentimos os piores dos piores.
Não é assim? Não é assim? Quando a gente entra numa causa, numa discussão mais calorosa, próximo da hora do almoço, nem orar a gente consegue orar. A gente só ora na mente aqui, só agradece assim, com vergonha de orar, porque acabou de brigar com o filho, com o cônjuge. Não é verdade isso aí? Ou só lá em casa que acontece assim? É uma verdade que a gente precisa reconhecer. Porque o pecado, ele traz culpa, ele traz vergonha, ele nos oprime, ele traz peso, ele nos afasta, ele nos distancia, ele tira de nós o melhor de Deus. E quais são os pecados que nos separam de Deus? Aqueles que não confessamos, aqueles que não reconhecemos, os pecados que não abandonamos. Mas a palavra do Senhor diz na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o que Deus requer da gente? Uma vida de quebrantamento, uma vida de confissão, de arrependimento, que nós nos humilhemos diante do Senhor. E temos tanta dificuldade de fazer isso, né? Mas o Senhor, Ele não só pede, Ele dá exemplo. E o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não tendo pecado, se humilhou, obediente até a morte. Então Deus o exaltou, não existe outro caminho. Esse é o caminho. E o Senhor foi até a morte de cruz, para que você e eu fôssemos abençoados. Essa é a única maneira do Senhor nos ouvir, nos curar, nos perdoar, nos salvar, é quando Ele não nos imputa pecado. E em Cristo nós temos acesso a todas essas bênçãos. Quantos que desejam aqui ser abençoados? Eu quero. Eu quero. Quantos desejam aqui serem tocados pelo Senhor? Eu preciso desse toque. Quantos aqui necessitam ser ouvido? Você precisa ter você precisa saber disso, meu irmão, que Deus ouve a sua oração. Não só a oração, às vezes a gente acha, Deus, eu vou lá porque Deus vai ouvir a oração do pastor. Não, Deus ouve a sua oração. Ele quer ouvir a sua oração. Ele tem interesse de ouvir o que você tem para dizer a Ele. Esse é o Deus tremendo, que anseia em nos tocar, anseia em nos libertar, anseia em nos salvar. Como diz o profeta, a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está agravado. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tua graça, por teu amor em nossas vidas. Senhor, grava nos nossos corações essa manhã. Grava, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, essa frase: Deus tem interesse em minha vida. Deus se interessa por mim. Repita isso. Nem que for só na sua mente, não precisa
repita isso para você: Deus se interessa por mim. Deus se interessa, Deus tem interesse. Deus me ama. Ele quer me salvar. Deus deseja, Ele quer me ouvir. Ele quer me tocar. Deus quer perdoar o meu pecado. Senhor, opera com graça em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que é o Teu Espírito Santo quem opera em nós. É o Espírito que nos convence da Tua palavra. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É o Senhor quem nos ajuda, quem nos leva ao arrependimento. Opera isso nas nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Porque, Pai, nós confessamos aqui, Senhor, que muitas vezes nós temos esse sentimento, sobe muitas vezes ao nosso coração, de que o Senhor não tem o interesse. Isso não é verdade. Isso é uma mentira das trevas. Mas o Senhor deseja nos levantar, assim como o Senhor levantou o profeta Isaías, assim como o Senhor tocou ele com brasa viva do altar, o Senhor deseja tocar. Toca cada vida agora, toca cada irmão, cada irmã, toca os lábios, toca os olhos, toca as mãos, Senhor, toca o nosso sentimento, o nosso olfato, toca as nossas vidas, Senhor, para que possamos ser purificados, tocados por Ti, Senhor, santificados por Ti, ó Pai. Senhor, devolva a nossa esperança, Senhor, devolva, Senhor, a nossa comunhão. Nós precisamos disso, Senhor, porque às vezes o nosso sentimento é de que o Senhor não nos ouve mais. Por quê? Porque nós não confessamos os pecados, não os grandes, Senhor, mas aqueles pequenininhos que a gente vai deixando acumular, e aquilo muitas vezes, Senhor, é o que está trazendo impedimento em nossas vidas. Opera na vida do Teu povo, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Que a gente não venha, ó Senhor, nos acostumarmos com o distanciamento, com o esfriamento espiritual, mas que isso venha nos incomodar, nos incomode através da palavra, nos incomode, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos incomode, Senhor, quando nós estivermos ouvindo os cânticos. Fale conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer, e ouça-nos, ó Pai. Venha gerar, Senhor, cura, libertação, Senhor, para que possamos nos envolver mais, para que possamos nos comprometer mais, para que possamos experimentar e experienciar mais do Teu mover, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu derramar sobre as nossas próprias vidas. Levanta o Teu povo, Senhor, para que possamos também levantar aqueles que estão caídos, para que possamos ajudar o irmão que necessita de ajuda, Pai. Esse é o nosso clamor. Mas nós entendemos que essa primeiramente é a nossa maior necessidade. Em nome de Jesus Cristo oramos, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Deus quer te tocar. Ele quer ouvir você. Ele tem interesse em perdoar e salvar. Você só precisa que a gente tenha a sensibilidade para chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero isso tudo para a minha vida. Faça isso em nome de Jesus. Amém.